Brasil dos anos 80 foi um período marcado por uma série de transformações sociais, políticas, culturais e econômicas. Aqui estão alguns pontos-chave desse período. Redemocratização. Os anos 80 foram um momento crucial na história do Brasil devido ao processo de redemocratização do país. Após mais de 2 décadas de ditadura militar, o regime autoritário começou a ceder espaço para a democracia. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta, mas faleceu antes de assumir o cargo, sendo sucedido por José Sarney. Crise econômica. Durante os anos 80, o Brasil enfrentou uma grave crise econômica caracterizada pela inflação descontrolada, altas taxas de desemprego e instabilidade financeira. O país enfrentou várias tentativas fracassadas de controlar a inflação e estabilizar a economia. Movimento Diretas Já. Um dos marcos da redemocratização foi o movimento das Diretas Já, que clamava pela realização de eleições diretas para presidente. Apesar de não ter alcançado seu objetivo imediato, o movimento foi fundamental para mobilizar a sociedade civil e fortalecer a democracia. Cultura e arte. Os anos 80 foram uma época de efervescência cultural no Brasil. Na música, surgiram diversos gêneros e artistas importantes, como o rock nacional com bandas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, entre outros. Na televisão, surgiram programas que se tornaram clássicos, como TV Pirata e Cassino do Chacrinha. No cinema, diretores como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Hector Babenco produziram filmes marcantes. Crescimento da indústria de tecnologia e comunicação. Os anos 80 testemunharam um aumento significativo na penetração da tecnologia e das comunicações no Brasil. A popularização dos computadores pessoais, a chegada dos videogames, como Atari e Nintendo, e o início da transmissão da TV a cores foram algumas das mudanças importantes nesse período. Questões sociais e ambientais. O Brasil dos anos 80 também foi marcado por questões sociais e ambientais, incluindo a luta pela reforma agrária, os movimentos sociais urbanos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e a crescente preocupação com a preservação ambiental, especialmente na Amazônia. Em resumo, os anos 80 foram uma década de mudanças profundas e complexas no Brasil, que moldaram a sociedade e a política do país até os dias atuais. Crise da dívida externa. Durante os anos 80, o Brasil enfrentou uma crise da dívida externa, resultante do aumento do endividamento do país nos anos anteriores. Isso levou o Brasil a adotar políticas de austeridade fiscal e a negociar acordos com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e credores internacionais. Movimentos sociais e lutas por direitos. Os anos 80 foram marcados por uma intensa mobilização social e política. Movimentos de trabalhadores, estudantes, mulheres, negros e indígenas ganharam destaque na luta por direitos civis, trabalhistas e sociais. O país viu uma maior conscientização sobre questões de igualdade de gênero, racismo e direitos humanos. Cinema e televisão. A década de 80 foi uma época de destaque para o cinema brasileiro, com o surgimento de cineastas como Glauber Rocha, Hector Babenco, Cacá Diegues e Fernando Meirelles. Filmes como Pichote, A Lei do Mais Fraco, O Beijo da Mulher-Aranha e Cidade de Deus marcaram o período. Na televisão, surgiram programas que se tornaram icônicos, como Viva o Gordo, TV Pirata e Os Trapalhões. Movimento punk contra a cultura. A cena punk teve um papel significativo na cultura dos anos 80, especialmente em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Bandas como Ratos de Porão, Garotos Podres e Cólera expressaram críticas sociais e políticas por meio de sua música e estilo de vida. O punk influenciou não apenas a música, mas também a moda e a atitude de uma geração. Transformações urbanas e desenvolvimento. As grandes cidades brasileiras passaram por transformações significativas durante os anos 80. O rápido crescimento urbano levou a desafios como congestionamento, poluição e falta de moradia adequada. Ao mesmo tempo, houve avanços em infraestrutura, com a expansão de sistemas de transporte público e melhorias na oferta de serviços urbanos. Consolidação da mídia e da indústria cultural. Os anos 80 testemunharam a consolidação da mídia de massa no Brasil, com a expansão da televisão, rádio e revistas. Grandes conglomerados de comunicação foram formados, exercendo influência significativa na política e na cultura do país. Isso também marcou o surgimento de novas formas de entretenimento e consumo cultural. Em suma, os anos 80 foram uma década de intensas mudanças e conflitos no Brasil, que moldaram a sociedade brasileira e deixaram um legado duradouro em áreas como política, cultura, economia e questões sociais.